Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia, Gerson. Bom dia, Padula, Walter Padula. Bom dia, De Paula. Bom dia, Douglas. E bom dia, diretora Eliana. Sejam todos bem-vindos à nossa classe aqui da nossa Escola Sabatina. E você que está através do YouTube, seja bem-vindo. Que você possa participar e compartilhar conosco da lição. Você do Facebook, esteja aqui presente conosco, nos auxiliando, nos ajudando e participando. Bom dia, Cristiane. Também, se você estiver assistindo através do YouTube, não saia. Continue conosco, que o estudo será muito interessante hoje a respeito de Abraão, como já estudamos durante essa semana. E mande seu nome, querido, dizendo que você está assistindo, participando. Seria muito legal ver o seu nome aqui. E também você pode participar através do chat que nós temos aqui do YouTube, do Facebook, e no devido tempo nós iremos citar o seu comentário, ok? Então, vamos aproveitar esses momentos. Vamos, nesse momento, passar para a diretora, que ela irá fazer uma oração para começarmos o nosso estudo. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, Pai maravilhoso, nós louvamos e engrandecemos Teu nome no dia de hoje, Senhor, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Pai querido, nós te pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, para falarmos, Senhor Jesus, sobre essa lição maravilhosa, sobre a sua aliança perpétua, Senhor, conosco. Nos ajuda, nos agracia mais uma vez, Senhor. Abençoa o Éder, que vai nos conduzir, dando direcionamento, sabedoria do Teu Santo Espírito, e abençoa, Senhor Jesus, todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, estão participando. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Éder, então é contigo. Acho que seu som está desligado, Éder. Acho que clicou, desculpe. Vamos lá? Quando a gente faz aqui pela internet, tudo pode acontecer, né? A lição dessa semana, a gente tem o título Uma Aliança Eterna, e comenta sobre Abraão. Semana passada falamos sobre Noé, e essa semana vamos vamos recapitular sobre Abraão, sobre a aliança de Abraão, com Abraão, de Deus com Abraão. Então, vamos lá. No sábado à tarde, o resumo que a gente pode fazer é o seguinte, algumas perguntas interessantes vamos fazer também. Deus chamou Abraão e planejou estabelecer, por meio do seu servo fiel, um povo a quem pudesse confiar o conhecimento de si mesmo e oferecer salvação. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Vamos citar bem aqui um negócio interessante. Nós vamos falar, por enquanto, que não é Abraão. No momento do início da lição, vamos falar sobre Abrão. Abrão, o nome depois mudado, depois vai ter o seu devido tempo, iremos estudar essa mudança, mas no momento é Abrão, né? E a sua posteridade. Então, toda aliança que nós estudamos durante essa semana, com o chamado de Abrão, né? E depois toda a aliança que Deus fez, né? Com Abrão. No verso para memorizar, vamos lá, vamos ler aqui, rapidamente, aqui, ó. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. A grande pergunta e eu queria abrir aqui já para o comentário, aqui rapidinho, porque eu gosto de comentários, né? Pergunta, essa aliança só foi para Abrão e sua descendência, ou nós estamos incluídos nessa aliança, nessa promessa? Alguém pode me dizer a respeito aqui do grupo, que pode me dizer se nós estamos inclusos nisso daí, ou se foi feito só para Abrão e sua descendência? Bom dia, Éder. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está aí tanto no Zoom, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Comentando sobre isso, nós vamos ver que mais para frente, Éder,
Deus conversando com Abraão vai falar para ele, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, ele é uma aliança extremamente inclusiva, né? Ou totalmente inclusiva. Então, todos nós estamos nisso daí, né? Nessa aliança que Deus faz, né? Com Abraão. Então, não é unicamente para a descendência física dele, né? Tanto que Paulo, mais para frente, vai falar que é judeu aquele que é judeu espiritual, né? É descendente de Abraão, aquele que é descendente espiritual, né? Legal. Um detalhe também legal nesse verso para memorizar, que fala que essa aliança, quer ver? Deixa eu achar aqui. Essa aliança tem uma palavra lá no meio. É uma aliança o quê? Perpétua. O que se entende como perpétua? Tem limites, tem término, prazo de validade ou não? É uma aliança perpétua, não tem prazo de validade. Sempre haverá essa aliança com Deus, que foi feita lá com Abrão, é uma aliança perpétua, né? Que fala aqui, ó, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Quer dizer, a descendência espiritual, amém, como o Padula falou, né? Somos descendência espiritual de Abrão, e aqui nós, no caso, estamos inclusos nessa aliança perpétua, né? Isso é bom a gente entender bem nesse verso para memorizar, é um detalhe legal. E o resumo, mais ou menos, dessa lição que a gente dá nessa abertura, que Deus chamou Abrão, ou Abraão depois, para uma aliança que revela o plano da salvação. Olha só, nessa aliança que nós vamos estudar aqui, já está dando um resumo aqui logo na abertura, é uma aliança que revela ali, lá nos tempos de Abrão, que começou Deus mostrando ali para eles também, revela todo o plano da salvação, né? Isso é interessante. E aí, nessa aliança que nós estamos falando aqui no sábado à tarde, é uma grande pergunta para você, para mim, para você que está nos assistindo aqui. Já fizemos também uma aliança pessoal com Deus para a nossa salvação? Isso é importante. Temos que ter uma aliança com Deus. Todos nós que já casamos, né, ou que vão casar, depende da sua situação, mas quando você faz uma aliança, é uma aliança de compromisso, né, para uma vida que você faz com outra pessoa. E aqui, no caso, seria uma aliança para a vida eterna. A aliança com Deus seria uma aliança para a vida eterna. Isso seria uma coisa importante a gente colocar. Vamos estudar sobre Abrão, né? Depois Abraão. Estamos estudando, legal, a aliança. E a nossa aliança? E o nosso momento individual com Deus? Quando eu oro com Deus, eu falo com Deus. E nesse momento eu posso fazer uma aliança com Deus, né? De uma forma que que ele possa nos atingir e nos ajudar nessa aliança. É o intuito de Deus nos ajudar, é o intuito de Deus nos dirigir. E essa aliança é importante. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa aqui a respeito dessa abertura do sábado à tarde? Éder. Fala. Cristiane, ontem no programa Lições da Bíblia, até eu achei uma colocação muito importante que foi feita pelo pastor, de que todas as vezes que foi estabelecida uma aliança, na Bíblia foi relatada uma aliança, ela sempre partiu de Deus para com os homens. Nunca os homens tiveram essa iniciativa de fazerem uma aliança com Deus. Foi sempre Deus que buscou fazer aliança para com os homens. Quer dizer, Deus está sempre buscando firmar compromissos conosco, né? Ele está sempre firmando compromissos conosco. Por quê? É da parte de Deus buscar a fidelidade nossa, essa contrapartida nossa, essa obediência nossa em troca da aliança que ele estabelece. Então, assim, é difícil quando você nos fez esse convite a termos esse compromisso pessoal, cada um com Deus, de firmarmos uma aliança pessoal, a Bíblia já nos relata, realmente, isso é um desafio mesmo, porque a Bíblia já demonstra que
sempre a iniciativa de uma aliança partiu de Deus. Por quê? É difícil para o homem firmar um compromisso com Deus, ter uma iniciativa de fidelidade com Deus. Essa iniciativa na Bíblia sempre partiu de Deus para com o homem. E o que a gente vê na Bíblia é realmente isso, né? E Deus continua, né, o Cristiane? Atualmente ele continua atrás da gente, né? Ele continua diariamente buscando a gente. Mas a gente também, a gente tem todos os ensinamentos, tem todo um material que a gente possa também ter uma comunhão e buscá-lo, né? Porque depende muito da nossa resposta para com Deus. Né? É um desafio, porque eu vou dizer, Deus sempre está ao nosso lado, buscando, como teve com Abraão, fazendo aliança. Abraão podia ter respondido ou não respondido. Ele poderia ter dito, sim, eu vou sair e vou fazer o que o senhor está me orientando, ou vou ficar aqui. Não quero, estou bem confortável aqui do jeito que eu estou aqui, junto com meu pai, com a minha família, está todo mundo aqui. Para que eu vou sair? Né? Para que eu vou sair e fazer esse caminho, essa caminhada toda? Não, para mim está bom, aqui está bom. Né? E às vezes é nesse momento que a gente tem que tomar uma decisão. Por quê? Às vezes Deus nos chama, né? E a gente fala, Senhor, olha, vai me perdoar, mas eu estou confortável aqui, do jeito que eu estou aqui. Por que eu sairia? Né? Por que eu sairia? Então, aí a parte da aliança que também nós respondemos à aliança que Deus fez conosco. Então, aí é uma resposta, na realidade, né? Aquela aliança que a gente pode fazer com Deus é uma resposta da busca que Deus tem feito atrás de todos nós. Perdão. Eu acho significativo isso que você está falando, Éder, e é importante até para a nossa reflexão, essa questão da aliança ser um convite e não ser uma imposição. Porque nós sempre ressaltamos as pessoas que disseram sim. Né? Lógico, para nós é um exemplo positivo. Mas nós temos exemplos também de pessoas que disseram não. Né? Então, essas pessoas que disseram não mostram que a aliança não é impositiva. Caim disse não, sim, por exemplo. Né? Eva disse não. Né? Não é para pegar o fruto, não, eu quero ir lá e vou pegar. Então, assim, esses exemplos, eu estou citando 2, eu poderia citar vários, outros, que estão na Bíblia. Né? Então, a Bíblia mostra para a gente que a aliança, ela é um encontro de 2 partes, Deus toma a iniciativa, ele continua buscando, insistindo, mas ela não é impositiva. Ela continua sendo voluntária de ambas as partes. As 2 partes são voluntárias. Sim. Eu acho interessante a gente ressaltar isso, para não parecer que é uma imposição de Deus, né? É isso. Deus nunca impõe nada. Ele busca, porque ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele busca. Basta nós darmos a resposta. Posso fazer uma observação? Fala, Cristiane. Agora o Éder estava falando, eu pensei aqui, tem uma aliança que a gente faz, sim, e que parte da nossa parte com Deus. É o batismo. Sim. Assim, é um jeito de nós fazermos uma aliança. A partir desse momento, estamos bem lembrados disso aí, Cristiane. É um jeito que nós respondemos a Deus ao chamado dele, né? E mostramos publicamente às pessoas, né? Porque é um momento que a gente mostra publicamente às pessoas que estamos aceitando o chamado de Deus. O batismo é isso, na realidade. Boa citação. Bem, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa a respeito do assunto? Beleza. Então, vamos passar aqui, continuando, vamos à parte de domingo. Yahvé, sei lá, cada um fala do jeito, é um nome muito complicado da gente entender, né? Yahvé, que o pastor falou, se pronunciar, né? Porque tem a letra YHWH lá no hebraico, acho que não sei, né? Pelo que mandaram aqui. A gente tenta colocar aqui para a gente tentar, né? Falar. E a aliança abrâmica. A grande realidade aqui é que fala a respeito do nome, a importância de um nome para uma pessoa. Um nome identifica muito quem a pessoa é depois de um certo tempo. Infelizmente, hoje, nos nossos tempos,
né, nos nossos dias, não se tem mais o costume de você dar um nome pensando primeiramente no significado do nome, né? Então, você vai dar um nome para o seu filho, né? Quando eu fui dar o nome para o meu filho e para a minha filha, eu não pensei no significado do nome. Eu simplesmente pensei porque falei, achei bonito, combinamos eu e aqui a Márcia aqui, a minha esposa, e nós pegamos e falamos assim, bonito, discutimos, ela tinha uma opinião, eu tinha uma outra, discutimos, chegamos a uma opinião e uma definição daquele nome seria o ideal para a gente colocar no nosso filho e depois na nossa filha. Isso é o nosso jeito comum hoje de ser, mas não era antigamente, né? Antigamente, quando se dava nome às pessoas, eles pensavam muito no significado daquele nome, o que significava, e nós podemos ver em alguns casos aqui, né, que nós já vimos, né, podemos ver na Bíblia. E a lição fala também de nomes que, né, aparecem pessoas que ficam gravados os nomes. Por exemplo, fala na lição de Martin Luther King, fala de Gandhi, fala de Dorcas, e tem muitos nomes. Mas fala aqui também que Deus, ao fazer a aliança com Abraão, Deus se identificou, né, com o nome, aí você pronuncia como se achar e entender melhor, eu estou tentando aqui, ó, Yahweh, né, outros falam Yahvé, né, que significa o eterno, o que existe por si mesmo, né, não foi criado, um Deus que não foi criado, ele existe, isso para nós, vamos lá, como pecadores, como nós vamos entender algo, um Deus, um ser que não foi criado. Para nós, pecadores, isso não consegue. Não adianta entrarmos nessa questão, porque isso é um mistério e isso daí não nos interessa, porque a Bíblia não nos revelou. Mas ele é eterno, ele vive por ele mesmo, né? Ele é autossuficiente, né? E que o Deus que vive eternamente, que é fonte de vida. E lá em Êxodo 3,14, Moisés, quando esteve lá em frente à sarça, Deus disse através da sarça que ele era o quê? Eu sou. Aí muita gente pode falar assim, o que quer dizer esse eu sou? Né? Eu sou. Aí, se nós formos ler, eu vou pegar aqui rapidamente, deixa eu procurar aqui, na minha lição, tem um comentário a respeito de eu sou aqui da irmã White, que fala aqui, deixa eu ver aqui, diz assim, para entender, né, o pessoal que está em casa assistindo também, nós aqui, eu sou quer dizer uma presença eterna. O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para Deus. Para nós não dá para entender isso. Entendeu? Como pode o passado ser, o futuro ser, o presente ser? Não, o passado foi passado, o futuro é presente para nós. Mas para Deus, não. Ele fala assim, ele sempre foi, ele sempre será. Eu sou, né? Ele vê os mais remotos acontecimentos da história passada e o longínquo futuro, com tão clara visão como vemos nós as coisas que ocorrem diariamente. Olha só como é importante nós entendermos, tentarmos entender quem Deus é. É um poder fora da nossa imaginação, né? E quando ele mostra aqui essa aliança, ele fala assim, eu sou, né? Então eu sei, ele é o Todo-Poderoso, né? Que nós vamos estudar. Então, olha a importância, né? E aqui fala também que Abraão tinha 99 anos quando Deus falou novamente com ele e disse, em Gênesis 17:1, eu sou El Shaddai, que fala a respeito aqui na lição. Eu sou o El Shaddai, né? Que vai falar depois, né? Então, a respeito disso aí, é o poder do nome de Deus. Nós vamos falar logo em seguida a respeito do El Shaddai. Estou invadindo a área aí que nós vamos comentar. Mas a importância de tudo isso. Eu queria só comentar aqui, não sei, alguém queria comentar alguma coisa a respeito disso? Eu só queria passar o pessoal que está no YouTube, 2 recadinhos do YouTube aqui, Eder, se for possível. Pode falar, Padua.
Legal. Então, obrigado pela colaboração de vocês no YouTube. Paulina Padula, mais conhecida como minha mãe, disse o seguinte: quando Deus estabelece uma aliança, ele tem um propósito e confia na lealdade daquele com quem escolhe para fazer uma aliança. Né? Falando um pouco sobre o verso áureo. E a Nira Santos, também pelo YouTube, a respeito do nome, né? Que o nome é o som, né? E que hoje em dia, né? Ela até colocou uma coisa interessante, né? Ninguém põe o nome de Caim, né? Hoje em dia, ninguém coloca o nome no filho de Caim, ou Judas, né? Enfim. Então, a gente tem diferente hoje em dia, né? Obrigado pela colaboração, Nira. Mais um. Celina Ramos disse, né? Exatamente. Deus é todo poderoso. Ele pode ser todas estas coisas que ele diz. Obrigado, Celina. Esse que a Nira falou é verdade, né? Como o nome é poderoso, né? Quantos nomes bíblicos a gente já vê colocando, né? Que mostra que a parte positiva desses nomes, né? Quantas mulheres têm um nome externo, né? Quantas mulheres, né? Agora, de Caim, como foi falado aqui, eu nunca ouvi ninguém ser chamado de Caim, né? Então, eu já vi pessoas falar o nome de Adão, José já vai ter bastante, Abrão já vi, principalmente o lado judeu, tem muitos Abraão, né, no lado de judeu, né? Então, são alguns detalhes, a importância do nome, né? E aqui nós vemos a importância do nome de Deus, para ver o tamanho da magnitude do nome de Deus para o ser humano, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Então, você que está aí assistindo aí, nós aí, continue participando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Eu não sei se tem algum comentário aí do Facebook. Douglas, alguém comentou alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, podemos seguir. Então, aí tá, deixa aqui. Podemos passar para a segunda aí, feira, né? Ok, muito bem. Eu estou responsável pela sexta, mas deixa eu só cumprimentar o pessoal, não só quem está na internet, né, mas também quem está aqui com a gente, né? Quem mais entrou depois das saudações do Éder aí? O Jordão, estou vendo aqui o pastor Silas, a Shirley, a Alessandra, a Cidinha. Bom dia a todos vocês aí. O Sérgio, não lembro se o Éder cumprimentou. O Sérgio se cumprimentou, está renovado o cumprimento aqui. Bom dia, bom sábado a todos vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês aí. Pessoal, na parte da lição que fala sobre o nome El Shaddai, tem título, né? El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, né? El Shaddai. Shaddai, pelo que se estuda, né? Pelo que se pesquisa, quer dizer todo-poderoso, que pode tudo. E El é um prefixo que foi colocado aí antes. El significa Deus, né? Entende-se como Deus. Quando Deus fala com... Isso chamou bastante a atenção da gente durante o estudo até que nós fizemos na semana, recapitulando na quinta-feira, né? A gente sempre se prepara para poder tá aqui no sábado de manhã. É interessante a gente perceber o seguinte: lá em Gênesis capítulo 17, me permitam ler algumas partes, Deus começa um contato com Abraão, Deus começa uma conversa com Abraão, o Abraão, né? Vamos seguir aqui o que o professor falou. Deus começa o contato com Abraão dizendo assim, ó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Isso é muito significativo, porque Deus está falando aqui com alguém que tinha 99 anos e a quem foi prometido uma descendência extensa. E aí, vejam só, Abrão tinha 99 anos, Sara, sua esposa, tinha 89, ela tinha mais ou menos 10 anos de diferença para Abrão, e uma mulher com 89 anos, mesmo no tempo, na época de Abrão, não tinha mais como ter filhos, a Bíblia fala isso, né?
além dela ter sido estéril durante a vida dela, ela já não ovulava mais, ela já não tinha mais condição de ter filhos. Então, Deus está prometendo aqui, e ele fala com Abraão, duas coisas impossíveis, muito impossíveis, não é? Ele promete para ele ter terra, ter uma propriedade extensa, um país. Deus promete um país para ele e promete uma descendência para ocupar esse país. E ele está prometendo isso para um homem com 99 anos e para uma mulher que, além de ser estéril, já não tinha mais idade para ter filhos. Então, se ela, em algum momento, tivesse sido fértil, nesse momento já não era mais. E isso é muito interessante, né? E muito bacana da parte de Deus, se caracterizando, né, como todo-poderoso, diante da incapacidade humana. E ele faz isso hoje também. Nós temos muitas incapacidades, né? O tempo vai passando e a gente fica incapaz fisicamente, nós somos incapazes de entender algumas coisas, de fazer algumas coisas, de algumas atitudes. E Deus, num processo de inclusão muito grande, de amor muito grande, ele se determina, ou ele se chama, ele se dá o nome de Todo-Poderoso. Ou seja, tudo aquilo que você, né, se fosse comigo falando, e ele fala comigo também, tudo aquilo que você, Walter Padula, não consegue fazer, eu consigo fazer. E é muito bom ter um amigo assim, é muito bom ter uma aliança com alguém assim, alguém que é todo-poderoso. E esse nome El Shaddai dá essa tranquilidade, dá essa paz para a gente. Porque quando você precisa de alguém, né, nos nossos momentos, eu estou, por exemplo, aqui olhando uma das pessoas que está aqui no Zoom, é o Gerson Miguel. O Gerson Miguel trabalhou no sistema financeiro muitos e muitos anos, ele sabe tudo sobre isso. Então, para eu ter segurança, para eu ter tranquilidade em algum negócio que eu vá fazer com o banco ou no sistema financeiro, eu converso com o Gerson. Gerson, não, você acha que é bom fazer isso? Eu posso confiar nesse ou naquele tipo de aplicação, nesse ou naquele tipo de oferta que o banco está fazendo? E quando ele me fala sim, ou ele fala não, é uma palavra que tem peso, é de alguém que realmente conhece, né? Eu estou só citando um exemplo. Com Deus, isso aí é elevado à enésima potência, porque Deus sabe tudo de tudo, enfim. E ele está falando isso para a gente. Eu sou todo-poderoso. Então, se você precisa de um conselho, fala comigo. Eu sei te dar conselho. Se você precisa de disponibilidade, se você precisa de disposição para fazer alguma coisa, fala comigo. Eu sou capaz de fazer isso. E é interessante que ele deu disposição, no decorrer da história a gente vê, mas ele deu disposição para Abraão, que não podia mais gerar filhos, né? Uma incapacidade, uma limitação. E deu disposição para Sara, que também não podia mais gerar filhos, para como um casal gerarem Isaac, né? E Isaac gera Jacó e Esaú e Jacó, os 12 patriarcas, e isso não teve fim, né? Estamos até hoje com essa descendência física entre nós, ou seja, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, aquele que a gente pode recorrer para qualquer coisa, né? Eu não falei tudo, né, para poder usar essa outra expressão, qualquer coisa, aquilo que você precisar. Quem hoje em dia você pode recorrer ou poderia recorrer para qualquer coisa, né? Ninguém, fora Deus, ninguém. Mas ele fala isso. Eu sou El Shaddai. Ande comigo e seja perfeito, porque eu te dou disposição para isso, né? Então, esse é o nosso Deus. Foi muito tocante e muito bacana da parte de Deus, muito legal da parte de Deus se caracterizar como o Todo-Poderoso. Ele vem a nós, ele se oferece para nos ajudar e ele dá essa chancela aí, né? Ele dá esse nome para ele mesmo, né? Eu sou o Todo-Poderoso. Tudo que você precisar, eu tenho condição de te ajudar a fazer. Achei muito legal essa parte da lição que cita, né?
Deus como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É isso. Eu posso fazer uma colocação? Pode falar, Cristiane. Então, Deus aí, neste momento, ele demonstra também a anunciação messiânica de Jesus, né? Porque ao fazer com que Sara concebesse sem ter mais os costumes de mulher, como a Bíblia relata, ou seja, não mais menstruando e não mais ovulando, Deus anuncia que ele faz com que uma mulher que não podia engravidar concebesse um filho. E ele demonstra com isso como viria o Messias, de uma mulher também que não poderia engravidar, porque não pelos mesmos motivos de Sara, porque Maria tinha os costumes de mulher, né? Ela era nova, ela era jovem, ela ovulava, porém ela não era casada, ela não tinha um marido, ela não mantinha relações com ninguém, ela era uma virgem. Mas do mesmo modo com que Sara concebeu, também concebeu Maria e veio o Messias ao mundo. Então, desde tudo que aconteceu com Abraão é uma forma de Deus demonstrar como o Messias viria ao mundo através do cumprimento da promessa, da fidelidade de Deus com o cumprimento da promessa, né? E até depois, mais à frente, acredito que nós vamos estudar nas próximas semanas, o filho de Abraão, assim como o filho do próprio Deus poderoso, foi levado como cordeiro para sacrifício. Então, tudo que a fidelidade de Abraão demonstrava também para nós a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa. Então, Deus estava demonstrando aqui toda a promessa de como viria o Messias. E hoje, graças a Deus, nós podemos ver isso com clareza na Bíblia. Eu dou graças a Deus de poder enxergar isso com clareza, de que com a mesma... da mesma forma que Deus fez com que Sara concebesse, ele também fez com que Maria concebesse. Com o mesmo poder, esse Deus Todo-Poderoso fez com que essas duas mulheres que não podiam conceber, uma de uma forma porque já não tinha costume e a outra porque não mantinha relações, mas as duas conceberam pelo poder do mesmo Deus Todo-Poderoso. É importante salientarmos uma coisa. Ali a gente está falando, olha só o tamanho do poder de Deus. No caso de Abrão e Sara e Sarai, né? Ainda estamos em Abrão e Sarai ainda, né? Que até 10 gerações atrás era Noé, né? O tempo de vida dessas pessoas eram tudo na faixa dos 800, 900 anos. Então, na idade que eles estavam ali, 10 gerações depois, olha só como o tempo de vida diminuiu-se muito. Foi decisão de Deus tomar essa atitude, né? Então, quer dizer, a Noé teve filhos lá com 400 e poucos anos, né? Mas olha como o ser humano mudou, o organismo do ser humano mudou, tendo que eles já sabiam que Sara, com a idade que tinha, de 89 anos, e Abrão com 99 anos, nenhum dos dois, vamos salientar bem, nenhum dos dois tinha condição de gerar filho, não era só Sara, né? Às vezes a gente coloca a culpa também, nenhum dos dois tinha condição, eles sabiam que não tinha condição, né? Eles sabiam que não tinha condições, mas Deus, com o poder, falou assim: eu sou o Todo-Poderoso, né? Que nós falamos, estudamos, eu sou Todo-Poderoso. E aí, partindo dessa premissa aí toda de que aconteceu, eu trago hoje para os nossos dias aí, ô Padula, porque será que nós entendemos e vemos Deus como o nosso Todo-Poderoso?
Porque muitas vezes a gente quer resolver as coisas por nós mesmos, né? Como depois Abraão depois quis resolver, dar uma ajudinha para Deus, né? E não precisou, essa ajudinha trouxe mais problema do que qualquer outra coisa, né? E será que a gente às vezes não busca, né? Essa semana, por exemplo, quero dar um exemplo meu. Essa semana eu tenho uma situação que eu estou tendo que resolver e a pessoa, a advogada que está vendo uma documentação para mim aí, me ligou pedindo para ver se eu arrumava um certo documento, uma xerox. E aí eu procurei, eu falei, eu não tirei essa xerox. Para mim, que eu tinha tirado essa xerox, eu não procurei. E eu falei, o que vai ser agora? Porque se eu não tiver isso aí, será que vai resolver? E aí eu falei para ela, não tirei, já foi dada a entrada a respeito de um carro, tal, tudo, e o Detran tem essa documentação, mas eu não tirei a xerox desse documento. Aí depois eu pensei e falei assim, nós estudamos a lição, eu falei assim, por quê? Já que eu não tenho isso aí, eu vou esperar em Deus. Ele é aquele que pode tudo, ele vai saber o que deve fazer, né? Onde até o ser humano não consegue, Deus parte dali, né? E Deus, eu entreguei na mão de Deus. Eu não sei o que vai se resolver, não tenho a situação. Mas a realidade é isso. Nós temos que colocar na nossa mente que devemos entregar na mão de Deus, porque Ele é o que resolve. Muitas vezes a gente pensa que homens podem nos ajudar, mas não devemos colocar a nossa confiança em homens. Temos que confiar em Deus, porque sabemos que o poder total é dele, né? Muito interessante. Padula, tem aqui a Patrícia Mello. Sim. Bom dia, Patrícia. Ela está comentando aqui a respeito da lição aqui do que você falou. Só Deus faz milagres a todo momento e confiando nele, ele faz o milagre e o milagre é segui-lo sempre. Né? Obrigado aí, Patrícia, pela sua participação. Ok? É isso aí. Alguém aí mais do Face? Também no Face, pessoal, está tranquilo aí? Tem aí? Sim. O Valmilson mandou uma mensagem pelo Face. Feliz sábado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui com a esposa em São Bernardo, diretamente de São Bernardo, assistindo a live. Obrigado, Valmilson. Legal isso, aqui. Legal isso, viu, Padula? Você que está assistindo, que está em outras cidades, que são talvez frequentem outras igrejas, tal, mandem para nós aqui, porque é legal. A gente está querendo que você se identifique, seria muito legal a gente conhecer vocês, tá bom? Pode mandar aí e se identifique, muito bom. E aí vamos para... Alguém queria comentar mais alguma coisa a respeito? Aí ou vamos para terça-feira? Vamos seguindo, então? Terça-feira. Vamos lá. Epa. Éder, é legal em relação à mudança de nome, né? E eu achei interessante esse exemplo que foi dado, que ninguém daria o nome de Caim. A nossa sociedade hoje talvez não dê tanta importância ao significado do nome, né? Então, mas naquela época, e a gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 17, de 3 a 5, a mudança do nome, ela, no caso aí, especificamente, que a gente está falando de Abrão para Abraão, ela indica uma mudança no relacionamento, né? E aqui a lição, ela traz uma informação de que o Abrão foi o primeiro de vários homens que teve o seu nome mudado por Deus, né? Isso é uma coisa interessante, né? E vale ressaltar que todos os nomes semitas, né, tinham um significado especial, né? Ou um desejo, ou uma gratidão, quando o pai colocava o nome em algum de seus filhos, né? E por que Deus muda o nome de certos homens? Ele muda o nome para fazer com que esses se harmonizassem com a experiência que eles iriam viver, ou que já viveram no passado, ou iriam viver no futuro. É o caso aí de Abraão já, né? Abrão, na verdade, a Bíblia traz que o significado é pai exaltado. E Abraão é pai de uma grande multidão. Esse era, na verdade, o futuro de que Deus estava proporcionando para Abrão, né? Agora Abraão. E, na verdade, por que a gente faz uma pergunta, né? Por que Deus mudou, então, o nome? E aqui é interessante que Deus ele muda o nome para que ajudasse Abraão agora a confiar na promessa. Porque
vamos combinar, né? Ele estava fazendo uma aliança, e essa aliança tinha que ser bilateral, sempre, a validade da aliança é essa, com um homem quase centenário, né? Como foi colocado aí nos comentários anteriores, um homem de 99 anos, que tinha suas limitações como ser humano, né? Que tinha uma esposa que até então era estéril, ele tinha a promessa de um filho, enfim, então tudo isso aí, dentro do coração de um ser humano, fica muito pesado. E Deus vem e traz essa mudança de nome para confortar a Abraão, né? Para dizer para ele, olha, confia em mim, que você vai receber mesmo toda essa promessa. Além de ter uma posteridade, de ter um filho genuíno mesmo entre você e a sua esposa, você será pai de uma grande nação. Então, essa mudança de nome, naquele momento, significava aí um esforço maravilhoso de Deus para animar o coração humano de Abraão. Eu vi dessa forma aqui na lição, o significado do nome, como é importante naquela época, e até hoje, se a gente for combinar, é importante também, né? Porque, volto a dizer, ninguém colocaria nomes terríveis nos seus filhos, né? Hoje, quem tem filho, para e pensa, faz uma pesquisa para colocar realmente um nome que dê significado. Eu acho que é isso, Éder. Eu acho que essa mudança de nome faz a gente pensar bastante sobre a força que Deus dá quando a gente faz uma aliança com Ele. E não é diferente para nós, né? Quando a gente se batiza, que é uma aliança, Deus está dando força para cada um de nós, né? Para seguir nos caminhos dele, nos fortalecemos e um dia sermos salvos para a eternidade. É assim que eu vi a lição de terça-feira. Legal, De Paula. A mudança de nome, né, que Deus faz, e aí foi a primeira mudança de nome, né, que é citada na Bíblia, né, que é de Abrão para Abraão, né, para refletir uma mudança radical de vida, né? Olha só, Deus ali, né? E aí temos outros nomes, né, personagens, né, na Bíblia que depois foram mudados, né? Então, sempre mudando, apesar da mudança de nome, né? Às vezes é para uma mudança radical de vida, ou aquela mudança quando o homem muda de nome também, né? Aqui na Terra nós tivemos algumas pessoas que foram mudadas de nome pelos líderes da época, né? Assim como Daniel lá e os seus 3 amigos, né? Que mudaram. Mas essa mudança de nome, que o homem deu essa mudança de nome, não alterou nada o caráter deles e o jeito de ser. Tanto deles como de José também, né? Mas é legal a gente saber aquilo que eu tinha falado no começo, e aí você deu uma brilhante interpretação e estudo aqui da lição de terça-feira, De Paula. Porque quando Deus muda o nosso nome, muda o nome, aliás, da pessoa, né? É porque Deus sabia o que era melhor, o que representaria melhor aquele nome, né? E o detalhe legal também, que nós tínhamos comentado, né? Que depois que Jesus voltar, o nosso nome não será o mesmo, né? Exatamente. Vai ter um nome mudado, né? Mas esse nome mudado nosso vai estar sempre refletindo aquilo que o nosso caráter é hoje, né? O caráter transformado por Deus. Um novo nome te darei, é verdade. Isso é bacana. Muito bacana. É muito legal isso daí, né? É uma coisa que você fala assim... Qual será o seu nome, né, Éder? Ou o meu nome lá, né? Vai saber. Não dá uma... Parece que qual será o meu nome, né? Porque o nome da gente aqui, hoje em dia, é o nosso nome. Agora, o importante é o seguinte também, falando que nós falamos na lição lá, acho que de domingo, se eu não me engano, sobre o nome também de Deus. O importante é nós também... quando a gente fala assim, o José de Paula. Quem é o José de Paula? Né? Você conhece? É uma boa pessoa, é um bom cristão, é um servo de Deus. Não é legal? Aí você fala assim, quem é o José de Paula? Esse cara, olha, né? E vai pro lado ruim da pessoa. Olha só. E aí você falou, vai refletir o nosso caráter, né? Reflete o nosso caráter. Olha a importância disso daí. Quando Deus mudou o nome de Abrão, ele vinha do nome dado pelo pai dele. Ele salientou só uma letra a mais lá que mudou, mas o significado mudou totalmente, né? Assim como está também lá em Gênesis 17, no versículo 15, 16, muda a lição, né? Não falou, né? O autor aqui, eu falei que o autor foi até meio machista, né? Ele não citou Sara, né? O autor, eu não vi na lição falar sobre Sara, mas a mudança foi de Sarai para Sara, né? Verdade. Lá em Gênesis, né?
As mulheres aqui têm que protestar, sair com faixa aí, mas não. Aliás, Éder, até o próprio nome de Isaac, né, ele deriva realmente de um sentido, né? Por que chama Isaac, né? Porque ela Exatamente. Riu, né? Quer dizer, risada, ela duvidou, vamos dizer assim, duvidou naquele momento que ela pudesse ter um filho, então ela riu, e o filho de Isaac, o Isaac teve um nome que realmente tem esse significado dessa, entre aspas, desconfiança momentânea, né, que Sarai teve, ou Sara teve na época. Verdade. Essa relação de nomes, realmente. Fala, Gerson. Nós vamos estudar sobre Isaac a semana que vem, quem sabe entra esse assunto aí. Ah, com certeza, já estando no spoiler aqui já, né? Dei spoiler, mas vamos lá. Verdade. Mas beleza. Alguém mais aqui gostaria de dar um comentário a respeito desse tema? O Éder, eu achei bonito a mudança do nome da Sara, porque Sarai, né, é minha princesa, que seria a princesa de Abrão. E aí Deus muda para Sara, que é a princesa, ela passa a ser princesa da humanidade, a princesa de Deus. Então é muito bonito, né? Como em cada situação Deus mudava o nome pela necessidade, pelo momento mesmo, né? E como vocês relembraram que o nosso nome será mudado, e eu fico pensando, como será, né, que eu vou me chamar ali naquele momento, né? Como será, o que será que Deus, como Ele vai me chamar, né? Porque meu nome foi escolhido pelos meus pais, e agora Deus é quem vai escolher, né? Que coisa maravilhosa, né? Você vê que a aliança de Deus, ela permanece conosco eternamente, né? Para todos sempre. Amém. Muito bonito. Aí você pode até continuar falando já, ô Eliana, comentar mais alguma coisa? Desculpa te cortar. Imagina, fica tranquilo. Aqui, ó, a Francisca, como tá? Tudo bem? Tá longe, né? Aqui, ó. Ela mandou aqui, ó. Era a antiga, na primeira diaconisa do Belém. Oi, Francisca, que saudade! Então, aqui ela fala aqui, olá, meus queridos irmãos e amigos, é muito bom estar com vocês mesmo à distância. Abraços a todos. Né? Aqui, abraços, Francisca. Padula, alguém aí? Tranquilo. Tranquilo. Pode tocar. Eu ia falar mesmo da Francisca Bonfim Dantas, mas você já lembrou. Tranquilo. Ah, legal, então. Beleza, então. Vamos em frente. Eliana, pode seguir aí o seu pensamento aí. Tá bom. E aí eu já vou entrar aqui na quarta-feira. Vamos falar sobre etapas da aliança. Aqui, nós verificamos, né, um processo da etapa da aliança de Deus conosco, né? Na verdade, aqui com o patriarca Abrão, né? Então, são 3 etapas. A primeira abordagem de Deus ao homem, né? É o momento em que Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. A segunda etapa é o chamado à obediência humana, né? É quando os animais são colocados e a presença divina é passada diante os animais, que são cortados, com exceção das aves, que não haviam sido imoladas. E a terceira etapa é a promessa divina, onde Deus evidencia a promessa com Abrão, que seria pai de uma grande nação, e onde todos os meninos ali, todos os homens, deveriam ser circuncidados. A circuncisão, símbolo da promessa. E aqui é um sinal, né, que Deus deixa no órgão reprodutivo de Abrão, para que ele se lembre que essa descendência dele, né, veio de Deus. Então, ele para sempre lembraria. Então, Deus sempre, aqui, todo esse estudo que nós temos feito sobre a aliança, Deus é tão misericordioso, porque nós temos uma mente assim, né, queridos, limitada, e nós nos esquecemos das coisas. Mas Deus, ele deixa sempre um sinal para que nós possamos lembrar e reafirmar a aliança com o nosso Deus. Então, a gente percebe aqui que essas etapas é um processo de crescimento, né? Então, primeiro Deus, ele se aproxima, aí depois ele continua ali, né, com Abrão, e depois ele vai um pouquinho mais adiante.
E Abraão, ele avança juntamente com Deus nesse processo progressivo de crescimento. A gente percebe que ele vai ali caminhando, né, com Deus, apesar da parte humana dele, das dificuldades, né, muitas vezes, como quando Deus fala, né, ali por volta dos 100 anos dele, que ele vai ter um filho com Sara, e ele também, a gente fala que Sara riu, mas a palavra também diz que ele também dá risada, né, porque ele sabe que para ele seria impossível. A aliança com Deus, ela é um contínuo crescimento, né? E nós precisamos ampliar o nosso crescimento com o nosso Deus. De que maneira que nós vamos fazer isso? Sempre estudando a palavra do nosso Deus, buscando estar sempre em relacionamento com Ele, para que a gente esteja sempre crescendo, conhecendo o nosso Deus. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós entendemos o real papel dele com as nossas vidas. E é muito perigoso quando a gente estagna, quando a gente fica parado, quando nós achamos que já sabemos tudo, que não precisamos, né? Às vezes eu me deparo assim, já conheci algumas pessoas que elas chegam num determinado patamar espiritual, que elas acham que não há mais nada a se aprender, então fica-se estagnado. E quanto mais nós estudamos a palavra do Senhor, nós temos a nítida, né, impressão que não sabemos nada. Sempre há coisas novas a aprender, como nessa lição, e como em todas as outras, né? Mas essa lição maravilhosa, a gente percebe como Deus, ele se aproxima do homem, como ele se deixa conhecer, né? E a gente vai cada vez aprendendo mais do nosso Deus. Eu não sei se, eu creio que isso acontece com vocês. Conforme eu vou estudando, eu vou glorificando ao Senhor. Vou dizendo a Ele, louvado seja teu nome, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo teu amor por nós. E aí, queridos, nós entendemos que inclusive as nossas lutas, que nós passamos no dia a dia, as lutas, elas fazem com que nós também aprendemos do nosso Deus. Por quê? Porque nós vamos nos aproximando mais e mais dele para poder entender aquele contexto, aquela situação na qual nós estamos inseridos naquele momento e como é que nós vamos sair disso. E como nós conhecemos Deus, sabemos que só Ele pode nos ajudar, com isso nós vamos aprendendo, né? Quando você pega ali e Ele se apresenta como El Shaddai, o Todo-Poderoso, como é maravilhoso saber que temos um Deus poderoso, todo-poderoso, que pode todas as coisas. Isso nos fortalece, né? Nos ajuda na nossa caminhada, seja ela espiritual, seja ela familiar, no nosso dia a dia. Isso vai nos ajudando. E aí eu queria fazer uma pergunta para mim e para vocês, né? Em que fase que nós estamos desse crescimento com o nosso Deus, do nosso compromisso com o nosso Deus? Qual é a fase que eu e você estamos, né? E podemos melhorar? Com certeza. Qual é a fase de intimidade que nós estamos vivendo hoje? E que o nosso Deus nos ajude, né? Porque Ele deixou o Espírito Santo dele para nos ajudar, para ser o nosso colaborador, o nosso ajudador, para que nós possamos crescer dia a dia. E Deus sempre faz a parte dele. Sempre, queridos, independente de nós. Mas, para nós, quanto mais nós buscamos nos aprofundar e conhecê-lo, melhor é para nós. Porque nós vamos nos sentindo cada vez mais amados, né? Nessa caminhada com ele, nessa caminhada espiritual, nós vamos nos sentindo cada vez mais amados. E isso nos ajuda a nossa fé, ao crescimento da nossa fé, nos ajuda a querê-lo cada vez mais, estarmos cada vez mais junto ao nosso Criador, ao nosso Deus. E aí eu quero ler aqui para vocês bem rapidinho
o Salmo 103, 10, que diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ou seja, não devemos ficar estagnados olhando para as nossas dificuldades, para a nossa pequenez, porque nós somos mesmo muito pequenos. E nem tampouco olhar para os nossos pecados, porque tudo que nós vivemos é pela graça do nosso Deus. Estamos aqui reunidos hoje, se podemos estudar a palavra do nosso Deus, é pela graça dele. Então, ao invés de olharmos para nós, para os nossos pecados, vamos olhar para a graça maravilhosa e poderosa do nosso Deus e vamos seguir caminhando e crendo e crescendo, como nas etapas dessa aliança com o patriarca Abraão, que deixa para nós esse ensinamento. Vamos continuar crescendo em graça, em sabedoria, porque o nosso Deus deixou o Espírito Santo dele para isso, para nos ajudar. Amém? Amém. Ô, pastor Silas, seja bem-vindo aqui na nossa classe. Olá, pessoal, tudo bem? Acabei de chegar em casa, agora estou acompanhando vocês aqui, viu? Alegria estar com vocês. Legal. O que a Eliana salientou aí, e se nós pegarmos essas etapas, né? Mas vamos salientar uma etapa para a gente ter uma, né? Quer dizer, as 3 etapas são etapas de difícil, vamos colocar assim, difícil decisão, né? Só com muita confiança em Deus mesmo. Se você for analisar as etapas, essas etapas que estão citadas na lição de quarta-feira, para nós estudarmos hoje em dia, é uma coisa muito simples, né? Ah, legal, Abraão fez isso. Ah, legal, Abraão fez aquilo lá. Olha que bonito, olha que, nossa, realmente era o pai da fé, tal, tudo. Se coloque no lugar dele, né? Se coloque no lugar dele. Será que nós teríamos essa condição? Então, vamos colocar hoje, na nossa situação, hoje, né? Será que nós temos essa confiança em Deus que Abraão teve, né? Tudo bem, nosso dia a dia é diferente hoje em dia, né? Nosso dia a dia é bem diferente, mas, independente de qualquer coisa, na atual circunstância, na atual situação que nós estamos vivendo, será que nós temos confiança em Deus? E é onde salienta muito, né? A fé de Abraão vinha da confiança que ele tinha em Deus, né? Você não pode ter fé se você não confia em Deus. Quer dizer, é difícil você confiar numa pessoa se você não acredita naquela pessoa, né? Eu estou falando um ser humano, mas em Deus. Então, você tem que ter fé que Deus vai fazer o que é melhor para você. E Abraão pensou dessa forma, porque, pensa bem, eu vou citar aqui rapidamente, para a gente não se delongar muito, mas pensa bem, na primeira etapa, que está lá em Gênesis 12, 1 e 2, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Depois farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, te agradecerei, e tu serás uma bênção. Mas sair da terra, a primeira parte dessa primeira etapa aqui, pensa bem, né, que eu citei no começo. É simples uma situação dessa? É simples você sair de perto do teu pai, do teu filho, aliás, dos seus irmãos, não tinha filho, dos seus irmãos, da sua família, do seu meio que você tinha a vinda da sua riqueza, que ele tinha riqueza, o sustento dele. É tão simples sair assim. Para ele ter aceitado essa situação, ele já tinha uma comunhão com Deus, mesmo ele vivendo lá numa terra que também adoravam a ídolos ali, estavam tudo divididos, né? Na lição mesmo fala que Abraão, o pai dele, ele adorava um pouco a Deus, mas também adorava um pouco os ídolos. Então, olha a tendência que estava ali, né? Mas ali Abraão, Deus achou e falou assim: ó, sai daí agora, vamos tirar você daí agora, porque eu preciso de você. E ele aceitou. Então, eu falo hoje para nós, né? Independentes das circunstâncias que são
muito diferentes, cada um de nós temos as nossas diferentes situações na nossa vida, será que nós temos realmente uma confiança total em Deus? Isso depende, essa confiança de Deus vai depender muito da nossa salvação. Isso é importante, né? Alguém mais queria comentar alguma coisa sobre a parte de quarta-feira? Ó, temos aqui a Nira Santos. Ela fala assim, a Nira, Nira, você tem participado várias vezes. Sabe de onde ela é? Ela está falando aqui, ó. Assistir a lição da Igreja do Marco, lá em Belém do Pará. A Nira que participa com a gente aqui, eu acredito que seja isso, é aqui de Belém, de lá do Belém do Pará, lá do extremo norte lá do Brasil. Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, viu, Nira? Né? E ela mandou, que Deus abençoe a todos, né? Mas alguém gostaria de participar, alguma coisa aqui conosco? Ou podemos já ir para quinta-feira? Só cumprimentar a Alessandra, que está aqui com a gente também. Eu falei um monte de nome, acho que eu não falei o seu nome, né, Alessandra? Bom dia, tudo bom? Éder, eu só queria falar uma coisa assim, que eu fiquei bastante na dúvida com relação a essa questão da circuncisão, né? E bem nessa parte da circuncisão, eu estava lendo o livro Atos dos Apóstolos, da irmã White, e também estava lá falando sobre o concílio que foi feito em Atos 15, né, sobre essa mesma situação. E que os discípulos decidiram nesse concílio que não deveria ser imposto isso aos gentios, né, convertidos, para que não desanimassem, né, essa obrigação, enfim, que era imposta aos judeus. Mas também eu ainda continuo na dúvida. Por quê? Porque também não falou que os judeus tinham que deixar de fazer a circuncisão. Então, Isso, assim, Cristiane. Deus falou que isso também era um sinal da aliança dele. Então, assim, o que acontece? É uma aliança que Deus fez com Abraão e com a descendência dele. Nós somos descendência dele, né? Na época, para os recém-convertidos gentios, pode ser que talvez fosse uma coisa muito, né, difícil, eles tinham muita coisa para assimilar, tal, mas hoje, para nós, talvez não fosse algo tão, sei lá, difícil de se compreender essa exigência de Deus. Então, será que realmente nós estamos liberados de cumprir isso? Porque se Deus fala que é uma aliança, a aliança de Deus não quebra. Ela é para sempre. Sim. Não sei se outros aí podem ajudar, mas Paulo fala, e a gente vai estudar daqui a pouco, o Gerson vai falar alguma coisa sobre a quinta-feira, só falando sobre a circuncisão. E quando Paulo teve esse problema, né, a respeito da circuncisão, isso foi dado para os judeus, né? E mesmo porque depois, na época de Abraão e antes de Jesus, não havia o batismo, né? Hoje nós temos o batismo, né? Então, são duas coisas diferentes, porque na época não tinha. Jesus veio substituir. Eu acredito que Jesus substituiu essa circuncisão pelo batismo. Mas fala aí, Padula. Se eu puder ajudar, né? Existia purificação, né? De Moisés existia purificação com água, mas o ritual do batismo para fazer parte do povo cristão, isso não existia. E se eu posso colocar um paralelo aqui, a Cristiane e a todos nós que eventualmente temos dúvida em relação a isso, nós não oferecemos mais holocausto a Deus pelos nossos pecados. E isso foi um trato que Deus fez lá no Sinai, antes até do Sinai, né? Com Adão, né? O perdão do pecado vem pelo holocausto, né? Mas nós não fazemos mais isso.
Porque Jesus veio, aliás, nem os judeus fazem mais isso, porque após a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, esse ritual acabou, né? Eles não fazem mais isso, pelo menos é a informação que eu tenho. Mas, de qualquer forma, nós, como cristãos, hoje, nós ajoelhamos, ou de alguma outra forma, nos dirigimos a Deus em oração, pedindo perdão pelos pecados, e Deus perdoa. E a aliança dele é essa, né? E a aliança para ser povo de Deus hoje, assim como Jesus fez, é o batismo. Então, hoje, para ser cristão, nós fazemos a nossa profissão de fé pública. Aliás, a gente tem um profissional aqui que pode falar tecnicamente sobre isso conosco, né? Que o pastor Silas está aqui com a gente, né? Tô tendo essa ousadia aqui de tratar esse assunto aí. Eu estou vendo o pastor agora que eu me dei conta. Mas, enfim, tem a nossa profissão de fé, temos os nossos estudos bíblicos, e num ato público, como é o batismo, nós entramos para o povo cristão, né? Para o povo de Deus, né? Vamos dizer. Então, eu acho que dá para a gente relacionar essas duas coisas. Não fazemos mais holocausto hoje e nos batizamos, né? É isso aí, pastor? Ou falei Corretíssimo. alguma bobagem? Corretíssimo. Porque nós temos que entender que Paulo em Colossenses fala que são sombras das coisas que viriam, né? Então, as promessas de Deus também você tem que ver que tem promessas que vêm até o sacrifício de Cristo. Como você falou, não tem mais holocausto, não tem mais que oferecer incenso, que isso tudo, o incenso era o símbolo da oração, né? Das orações que sobe aos céus. Então, isso tudo eram sombras. Inclusive, a questão da circuncisão. Agora, a circuncisão depois, na era cristã, se torna mais algo de saúde, não mais como símbolo do povo de Deus. Tanto é que a nação judaica, ela foi, Ela foi rejeitada. A nação, não pessoas, né? Então, hoje, para você se tornar um filho de Abraão pela fé, é o batismo. É isso mesmo, está certinho, correto. Mas, pastor... Pois não. Desculpa a minha insistência. Pois não. Mas Deus fez o sinal da aliança dele com Noé, do arco-íris, e não foi porque Cristo morreu na cruz que o arco-íris deixou de existir. Tá certo. Essas coisas que nós deixamos de praticar com relação a incenso, não sei o quê, isso são cerimônias. Mas Deus não falou que a circuncisão era uma cerimônia. Deus falou que a circuncisão era uma aliança. Ok, então vamos lá. O arco-íris é uma aliança com Noé ou com os habitantes da Terra? O que você acha? Com os habitantes. Os habitantes. Crentes e não crentes. Então, agora, quando ele fala, é diferente essa aliança. Ele fez uma aliança com a humanidade. Mas agora, ali é aliança, humanidade. Agora, a circuncisão ele fez para um povo específico, para uma herança específica. Por isso que Abraão não foi só ele, foi circuncidados todos aqueles que estavam com ele, os escravos, os servos, todos. Então, porque eles se tornaram agora... E a tua descendência, nós não nos intitulamos descendência de Abraão? Espiritual, não carnal. Nós somos gentios. É isso mesmo. Nós somos gentios, não somos gente. Quer dizer, porque nós não somos da linhagem. Quer dizer, a gente tem que olhar lá, talvez tenha alguém aqui da linhagem judaica, mas nós, na maioria, somos gentios. Então, o que aconteceu? Isso aí, o concílio lá de Jerusalém, depois de estudar, depois de orar, e com certeza o Espírito Santo orientou, era uma questão que tinha acabado. Agora, se a pessoa quiser continuar fazendo, se alguém quiser fazer, sinta-se à vontade, mas não é mais questão de marca do povo de Deus. É interessante falar sobre... Eu pensei nisso. Se eles tomaram essa decisão, com certeza foram orientados pelo Espírito Santo. Sim.
Mas É igual, eu tenho querida. muito na minha cabeça, se a aliança, se nós estamos aprendendo sobre aliança, e a aliança é uma coisa perpétua que Deus não quebra, por que que a gente não continua fazendo isso? Vamos lá, Se então, era a a Páscoa. nossa parte fazer. A Páscoa, olha só, a Páscoa era uma aliança perpétua com o povo de Israel. Mas a Páscoa hoje não tem sentido. Por quê? O Cordeiro Pascal já morreu. Sim. Por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia. Você vê que, você vai ler assim, as alianças, elas vão, como é que eu posso falar? São renovadas, confirmadas em modos diferentes, não é modos diferentes, né? Mas está faltando a palavra aqui, me ajuda aí, gente. Eu acho que é isso mesmo, pastor. Eu acho que são moldes diferentes, porque antes de Jesus morrer, se eu quisesse fazer parte do povo de Deus, eu teria que ser judeu. Sim. E nós temos vários casos, né? Urias, e muitos outros casos de pessoas que, para ser do povo de Deus, tinha que ser judeu. Hoje não existe isso. Em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas. Então, É isso aí. hoje é o contrário. O judeu que quer ser do povo do remanescente, ele é cristão, né? É interessante isso, né? Cristão. E tem que passar pelo batismo. Então, Jesus deu esse testemunho. E Jesus também mudou da Páscoa para a Santa Ceia. A Páscoa anunciava que o Cordeiro viria. E já a Santa Ceia anuncia que o Cordeiro já veio. Ele já morreu por nós. E aí nós temos que fazer agora até que ele venha. Então, a Santa Ceia mostra o que Deus fez no passado e o que Deus vai fazer no futuro. Amém. Então, é só isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu estava dirigindo, estava só ouvindo. Há uma diferença entre o nascimento de Jesus e o nascimento de Isaac, queridos. O nascimento de Jesus não teve a parte do homem. Já com Isaac, eles tiveram relação. Abraão e Sara. Abraão e Sara. Já tinha mudado o nome? Espera, agora eu estou na dúvida. Acho que não sei, estou na dúvida. Acho que já, né? Então, eu acho que sim. Então, é um pouquinho diferente. O poder é o mesmo, é o poder de Deus, né? E outra coisinha que eu queria falar com vocês. Abraão estava com quase 100 anos, mas Abraão estava inanimadinho, porque ele depois teve 6 filhos com Quentura. O problema era com Sara, tá? Ele casou, ele teve mais 5 homens e uma mulher. Então, na realidade, Abraão teve 7 filhos homens e uma mulher, que é registrada na Bíblia, entendeu? E da parte da Quentura é que surgiram os árabes, né? Então, e tem o Ismael também, aí a gente vai ter... Mas não é o assunto agora, só isso que eu queria falar. Legal, então, pastor. Muito legal mesmo. Para esclarecer aí bem, né? Quem tivesse alguma dúvida, é importante isso mesmo, né? Mas é bom perguntar, gente, isso é importante. Claro, tá? A gente vai esclarecendo aqui, né? A gente vai esclarecendo. Eu agradeço muito a presença aqui do pastor para auxiliar mais a gente aqui, né? E vamos continuar aqui, então, as obrigações da aliança. Ok, eu posso falar sobre isso. E vou me sentir extremamente apoiado pela Cristiane, porque nós vamos falar de situações jurídicas. Então, ela vai, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode pôr, que eu já combinei com ela. Eu sei tudo, mas eu vou deixar ela responder, tá bom? Opa, vamos aí. Vou dar uma de Edmilson aqui. Já que ele não está, né? Não, mas ele está no WhatsApp lá, fica mandando um monte de cartinha aqui. Olha só, o estabelecimento de uma aliança é um contrato como nós conhecemos hoje, um contrato jurídico, né? E aí registra, entre outras coisas, as obrigações dos seus pactuantes, assim como as consequências em caso de falta de uma das partes. Gênesis 17, de 1 a 13, registra esta aliança que Deus fez com Abraão e colocou as partes de cada um, as partes de Deus. Manter a aliança, isso está no verso 7, prover a descendência, isso está no verso 6, e conceder a terra, isso está no verso 8. Do lado de Abraão, os compromissos eram guardar a aliança, verso 9, circuncidar o povo, verso 13, e eliminar os desleais, verso 14. Como todo contrato hoje tem que ter assinatura,
Deus não iria fazer diferente. Ele assinou esse contrato, até porque ele que propôs, e ele assinou primeiro. Ok, assim como fazemos hoje os contratos de compromisso que assumimos, Deus assinou esta aliança, e isso encontramos em Gênesis 15, 17. Na Bíblia, o fogo é o símbolo constante da presença de Deus. Então, quando Deus passa pelo meio dos animais cortados, ele se compromete em cumprir a sua parte por sua própria existência. Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano da salvação para o mundo. O compromisso de Abraão era andar em justiça e obediência ao Senhor pela fé. Não é nada diferente conosco hoje. É o mesmo compromisso que nós temos que fazer. Sem essa obediência de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Exatamente como ocorre conosco hoje também. A minha decisão de não cumprir essa aliança não compromete o plano de Deus. Se necessário for, ele levantará um outro Gerson. Quem perde sou eu. A obediência de Abraão era a chave para que a graça e a misericórdia de Deus o cobrisse, e, por consequência, toda a humanidade, já que estava implícito que ele seria pai de uma grande nação. E para terminar, a lição, a quinta-feira deixa uma afirmação que tem sido realmente um limite muito grande para a minha carreira cristã. O limite do homem é sempre a oportunidade de Deus, não apenas para libertar, mas também para ensinar lições maravilhosas do seu propósito, bem como da sua providência. Então, tudo foi feito, tudo foi estabelecido, tudo foi registrado, tudo foi assinado de uma forma diferente, mas foi assinado com o coração, com a palavra, com a sinceridade, com a honestidade. E isso veio para nós. Abraão trouxe isso daí, foi o início, veio caminhando, houve uma série de ajustes por necessidade da humanidade, uma delas é esse episódio aí desse encontro de Paulo, e outros tantos que podemos encontrar. O importante para o Gerson, no aprendizado dessa lição, é que eu tenho que fazer a minha parte. Como Deus pediu a Abraão, anda comigo e ser perfeito. Eu tenho que andar com Deus e ser perfeito. E cumprir a missão de pregar o evangelho ao mundo. Legal, Gerson. Legal mesmo. Legal dessa situação das obrigações da aliança, porque muitas vezes a gente fala que Abraão teve fé, né? Faz a aliança. Mas a fé de Abraão se complementa com as boas obras de Abraão. Só ter fé não basta, tem que ser seguido de boas obras. Não pode primeiro as obras vir primeiro e depois a fé. Primeiro vem a fé e depois as obras, assim como Abraão teve. E nisso foi as obrigações da aliança, o sistema da aliança que ele teve com Deus, né? Se você quiser procurar, né, aqui depois, para a gente não se delongar muito, você pode comparar Gênesis 18, 19 lá com Tiago 2,17, né? Fé e obras, né? Cuidado para não falar obras e fé. Eu saio, depois, que nem Abraão poderia ter saído, depois eu vou ter fé. É até meio difícil entender isso, né? Mas a aliança que ele teve com Deus foi isso. E as obrigações. Assim como nós temos obrigação quando a gente casa, nós temos obrigações. Tanto marido e mulher têm suas obrigações, não tem? Mas antes das obrigações existe o quê? A palavra amor, né? Então, amor segue das obrigações. Não existe primeiro obrigação, depois amor. Aí fica um negócio meio esquisito, né? Fica meio esquisito. Mas muito bom essa parte aí, Gerson. Obrigado mesmo pela sua participação. Alguém gostaria de participar mais, dizendo a respeito das obrigações aí da aliança? Beleza. Está fechado seu microfone, Padre. Fala, Gerson.
Nenhuma dúvida da Cristiane para o meu lado? Eu fiquei tão empolgado. Não, eu tenho que te parabenizar. Você foi maravilhoso na sua Imagina. explanação. Meu amigo, E você eu ganhou. acho que você deve ter me traído, deve ter consultado algum outro advogado, viu? Gerson, Mas eu acho o seguinte, eu acho que tudo se resume, o que eu tenho percebido ao longo dessas 4 semanas que nós temos estudado sobre aliança, é que tudo se resume a uma palavra: obediência. A questão é essa. Deus, ele nos promete as melhores coisas. Basta nós sermos obedientes. Jesus disse, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas dizerem assim: eu amo Jesus, eu amo a Cristo, mas amar a Cristo se resume a uma única coisa: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Então, é isso, obediência. E a obediência é um reflexo da fé. Nós obedecemos porque acreditamos, porque temos fé, porque amamos. isso mesmo. É a fé seguido com a obediência, é isso mesmo. A obediência é reflexo da fé, como você falou. Se eu permito, eu vejo essa afirmação da Cristiane, esse arremate da Cristiane, nas palavras de Jesus: anda comigo e ser perfeito. Essa faz a diferença. Exatamente. Pessoal, indo para o fechamento, então, da lição, né? Eu não tenho aqui nenhum comentário aqui pelo YouTube, não sei se Facebook tem alguma coisa, tá tudo em ordem? Então, beleza, vamos ao encerramento, beleza? Na parte de sexta-feira, eu queria fazer um comentário aqui, uma breve leitura bem rápida, tá? Só voltando um pouquinho aqui, que eu tinha grifado e não havia me apercebido aqui no comentário da circuncisão, mas ali na parte de sexta-feira, esclarece até um pouquinho mais, até o pastor foi muito bom, esclarecedor demais, e aqui, né, simplesmente confirma. Eu grifei aqui, eu vou dizer aqui: a circuncisão se destinava, primeiro, a fazer distinção entre os descendentes de Abraão e gentios. Então, primeiro, Abraão, descendentes de Abraão e gentios. Então, né, era divisão. Segundo, a perpetuar a memória da aliança de Yahvé, que está lá. E aí tem nas passagens, se você procurar na sua lição, você vai ver que tem as passagens na frente, tá? Gênesis 17, 11. Terceiro, promover o culto da pureza moral, né? Colossenses 2, 11 e 12. Isso está no comentário adventista. E complementando, fala aqui, comparação ao arco-íris: o arco-íris permanecerá como sinal da promessa até o fim, mas a circuncisão não. Segundo Paulo, a circuncisão foi recebida por Abraão como sinal de justiça obtida pela fé, lá em Romanos 4:11. Porém, ao longo dos séculos, a circuncisão passou a significar salvação pela obediência à lei, né? Nós temos o Novo Testamento, a circuncisão havia perdido seu significado. Em lugar disso, o essencial é a fé em Cristo, que leva a uma vida transformada e obediente. Aí você pode ir lá, e eu aconselho que vocês, todos nós, eu li, eu achei muito interessante, né? Lá em Gálatas 5 e 6, o Gálatas 6, versículos 15, 1 Coríntios 7, versículos 18 e 19, fala ali que após a circuncisão, e após Jesus, a circuncisão nada é. Tá bom? Encerrando, eu queria só fazer uma pergunta para consideração nossa e para nós raciocinarmos e ficarmos nos analisando. Diz ali, ó, nas perguntas para consideração de sexta-feira, o quesito número 2. Muitos ainda são provados como Abraão, não ouvem a voz de Deus falando diariamente do céu, mas Deus, né, ele os chama pelos ensinos da sua palavra e acontecimentos da sua providência. Pode ser exigido que abandonem uma carreira, como nós falamos, que promete riqueza e honra, que deixem amizades agradáveis e proveitosas e separe-se dos parentes, para entrar naquilo que aparece ser apenas um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Né? Aí fala, conhece exemplos de pessoas que atenderam esse chamado? Esse chamado, às vezes, pode ser nosso no nosso dia a dia. Né? Nós estudamos a lição de Abraão aqui e vimos que ele recebeu um chamado. E aqui é essa a pergunta que nos faz aqui, para nós mantermos na nossa mente quão importante a nossa fé com Deus, a nossa aliança com Deus, apesar de estarmos participando
da aliança, fazemos parte da aliança de Abraão, né, que é da salvação, que veio da salvação, mas isso é muito importante nós analisarmos, que não percamos de vista isso, né, a fé em Deus e as tomadas de decisões na nossa vida, que nós possamos ter, primeiramente, Abraão teve isso, primeiramente Deus na vida dele. Não houve a esposa dele, Sara, não houve dinheiro, não houve rebanhos, nada da riqueza que ele tinha. Primeiro era Deus. Não houve nem pai, nem casa que segurou ele, né, ao chamado de Deus. E a gente tem que ouvir o chamado de Deus a cada dia na nossa vida, né? Orarmos e entregarmos a vida na mão de Deus, como Abraão fez. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana e que nós possamos estudar a partir de hoje, né? Aí vai falar sobre a lição 5, Filhos da Promessa, ok? Já que fica aqui a deixa. Beleza, diretora? É contigo agora. Beleza, Éder. Muito obrigada, viu, Éder? Obrigada por nos conduzir a mais esse estudo maravilhoso, né? A mais este sábado maravilhoso aqui, todos juntos, tirando as dúvidas, falando do nosso Deus, da fidelidade dele conosco. Isso é maravilhoso e é glorioso. Que tenhamos uma semana, né, um restante de sábado abençoado. Nós ainda temos a classe bíblica, hoje às 16 horas, que vocês possam participar também. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia de estarmos, né, cada vez mais juntinho a Ele, através da palavra dEle, e graças a Deus que a nossa igreja nos proporciona isso. Eu quero agradecer imensamente a cada um que nos acompanhou, tanto pelo YouTube, pelo Facebook, aqui na sala do Zoom. Que Deus continue abençoando grandemente e que sábado que vem estejamos juntos aqui novamente para mais um encontro com o nosso Senhor Jesus. Tá bom, queridos? E eu quero pedir ao nosso irmão Gerson que ore por nós para finalizar. E Éder, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo seu comprometimento, pela sua ajuda, e cada um dos irmãos aí que participaram com um dia específico da lição, e também a você, Cris, obrigada, viu, pelos comentários, pela ajuda, o nosso pastor querido, que está sempre nos auxiliando aqui na classe, muito obrigada, pastor. Deus continue te abençoando, o senhor e a sua família, e aos familiares de todos vocês, que sejam visitados grandemente, e a minha família também, por esse Deus poderoso e maravilhoso. Louvado seja Deus. Amém. Eu que agradeço o trabalho de vocês, viu? Essa equipe maravilhosa, todos que estão aqui participando, obrigado. Você que está no YouTube, no Facebook, ou agora também aqui no Zoom, muito obrigado pela confiança que vocês depositam nesse grupo de professores. Deus abençoe vocês. Uma boa tarde, sábado. Obrigada. Amém, pastor. Obrigado. Um último cumprimento aqui, Eliana, só lembrar da participação da Valéria Marco aqui no Facebook. Oi, Val! E gostou dessa fala aí, né? Lembrou essa fala do Gerson aí, ressaltando, né? Que nesse contrato de aliança com Deus, quando eu não faço a minha parte, quem perde sou eu. Né? Obrigado, Valéria. Verdade. Isso é muito bom, né? Nós relembrarmos disso. É nós quem perdemos mesmo. Sempre é assim. Ok, podemos orar? Podemos sim. Sim, irmão Gerson. Olha, eu fiquei com uma paz enorme agora com essa fala do Padula, porque eu ia pedir perdão para vocês que estão acompanhando aí os comentários, porque vocês não fizeram essa observação. Nós combinamos, eu e a Valéria, durante a semana, para que isso acontecesse. Eu tenho que aparecer aqui diante de tanta gente boa e eu preciso aparecer. Fiquei pensando que poderia ser o Douglas que estava derrubando esse trabalho aqui. Você está com bastante associado aí, olha lá. Pois é. Vamos orar, gente. Vamos orar, que alegria estar aqui nesse sábado, e sábado de novo, quem não voltar vai perder. Pode vir que vai ganhar. Verdade. Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor Deus, nessas horas do sábado. Ao encerrarmos esse comentário sobre a lição da semana, onde os detalhes mostraram realmente o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia sempre.
Amém. Amém, Jesus. Ainda temos horas desse sábado, temos a tarde toda desse trabalho maravilhoso da classe bíblica, e que o Senhor continue conosco e também com todas as pessoas que se dispuserem a estar na tarde no encontro também da classe bíblica. Amém. Dá-nos, ó Pai querido, um final de sábado maravilhoso e que a semana que se iniciará, que o Senhor possa estar à frente de tudo, estar ali aguardando a nossa caminhada em direção àquilo que o Senhor nos orientar. Amém. Seja com nossos filhos, ó Pai, onde eles estiverem. Por Amém. Jesus, amém. 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 Pessoal.